Ana, tudo bem? Um abraço para você. Nós estamos na Polônia. Como vivem hoje os poloneses em 2014? Um abraço, Ana. Então, estamos na cidade da juventude, cidade de Cracóvia, com universidade, muitas escolas. A cidade cujo patrimônio salvou-se durante a Segunda Guerra Mundial. E por isso esse patrimônio está declarado também patrimônio da Unesco. Então, a Segunda Guerra Mundial começou com a agressão dos alemães contra a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. No dia 6 de setembro de 1939, os alemães chegaram já a Cracóvia, ocupando nossa cidade. Estabeleceram-se aqui, criando o seu sede principal. E durante 5 anos, 4 meses e 12 dias estiveram os alemães aqui em Cracóvia. Mas toda a terra polonesa foi invadida pelos alemães, mas também 2 semanas depois, no dia 17 de setembro de 1939, outra parte foi ocupada, foi invadida pelos soviéticos. Hitler com Stalin assinaram um pacto chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Pacto Germano-Soviético, assinado no dia 23 de agosto de 1939, e nesse pacto elas decidiram atacar a Polônia por 2 lados e ocupar o espaço da terra polonesa. Polônia, no momento da Segunda Guerra Mundial, tinha os tratados assinados com França, com Grã-Bretanha, mas esses países não ajudaram a Polônia no momento da invasão. Então a França e a Grã-Bretanha já sabiam desse pacto? Já sabiam desse pacto e não informaram desse documento e do que planejavam esses 2 ocupantes, e também não ajudaram no momento da agressão. Só no 3º dia da guerra elas declararam a guerra a Hitler, mas sem fazer nada, deixaram a Polônia sozinha. Então podemos considerar esses países daquela época como traidores. E no momento da chegada das tropas dos alemães, dos soviéticos, começaram detenções em massa dos intelectuais poloneses, por razão que nesse documento, na parte clandestina da cláusula desse documento, Hitler precisou o objetivo da guerra, dizendo que o primeiro objetivo da guerra é a destruição da Polônia, e não só ocupar o espaço do território polonês, mas realizar, sobretudo, destruição da força viva. E começaram detenções da inteligência polonesa, dos sacerdotes da Igreja Católica Polonesa e da resistência polonesa, que foi a maior desse tipo na Europa ocupada. Podemos dizer a única desse tipo naquela altura, em 1939 e durante toda a Segunda Guerra Mundial. Ana, agora, qual era o interesse de Stalin na Polônia? Porque nós tivemos aqui o Exército da Resistência, que lutou muito contra os nazistas, e quando se pensava que o Exército da Resistência ia ficar livre do nazismo, vieram os comunistas, falaram que eles eram revolucionários, né, o Exército da Resistência, e matou os próprios soldados poloneses. Queria que você falasse disso, qual era o grande interesse de Józef Stalin na Polônia. Então, Stalin, primeiro, no início da guerra, era o mesmo agressor, ou podemos dizer pior que Hitler. Atacou Polônia também em 1939. Converteu-se num aliado em 1941, quando Hitler decidiu atacar também a União Soviética. Mas depois, quando a guerra acabava, no ano 1945, aqui essa terra polonesa foi libertada, diz-se libertada pelos soviéticos, mas em realidade essa libertação era outra ocupação, às vezes era pior que a ocupação alemã, e durou muito mais tempo, 45 anos. E também quando já os comunistas estabeleceram-se na Polônia, começou o terror comunista, e entre 150 e 200 mil grandes patriotas poloneses foram detidos
detidos, torturados, condenados à morte, executados. Muitos deles foram eliminados e até agora não conhecemos os fossos, os lugares onde estão os seus ossos. Estamos buscando também os restos desses grandes patriotas. Muita gente sofreu, Ana, aqui na Polônia, na Segunda Guerra, e principalmente os judeus, né? Então, as primeiras vítimas aqui na Polônia eram os poloneses mesmos. Já os alemães, no momento da sua agressão, dispunham das listas das pessoas que queriam deter. Então, mais de 60 mil nomes das pessoas, sobretudo o que mencionei, inteligência polonesa. Mas também outra vítima aqui na Polônia eram os judeus. O povo judaico aqui na Polônia constituía 10% total da sociedade polonesa. Então, 3 milhões 500 mil judeus viviam aqui na Polônia no momento da Segunda Guerra Mundial. 2 milhões 800 mil judeus morreram durante a guerra, mas também morreram mais então, estimações diferentes, entre 3 milhões 500 mil até 5 milhões 500 mil poloneses. Então, resistência polonesa, intelectuais. Um grupo enorme também foi eliminado por Stalin, muitos deportados à Sibéria a partir de 39 já, e também depois durante já comunismo. Para a gente terminar essa parte, tem algum revanchismo? Os poloneses, eles têm algo contra os alemães ou não tem nada a ver? Essa geração alemã de hoje realmente não tem nada a ver? Então, o problema com relações entre Polônia e Alemanha é questão do comportamento e atitude dos alemães mesmos. Eles tentam mudar a história, culpabilizando pelos crimes cometidos aqui. Então, culpabilizando aos poloneses. Então fazem uma propaganda na televisão, nos documentários diferentes e também manipulando já a linguagem. Ana, para a gente terminar, eu não poderia ir em Cracóvia. A gente sabe que o Papa João Paulo II, o Santo Papa João Paulo II, nasceu a 40 quilômetros aqui da Cracóvia. É Wadowice o nome da cidade? É assim que se pronuncia? Wadowice. Wadowice. Mas ele viveu aqui, ele morou aqui e foi aqui que ele começou as primeiras celebrações. Eu queria que você falasse um pouco do homem chamado Karol Wojtyła. Então, o Papa viveu em Cracóvia durante 40 anos, a partir do ano 38 até 78, até a sua eleição. Temos muitos lugares ligados ao Papa, várias casas onde ele viveu, várias igrejas onde celebrou muitas missas. A sua eleição foi o primeiro passo para destruir o comunismo. 10 anos depois da sua eleição começou a cair o comunismo. Então, a influência e o papel aqui na história da Polônia, na história da Europa e do mundo é enorme. Cracóvia era a sua querida cidade, onde passou todas as etapas da sua vida sacerdotal. Viveu aqui como estudante, como depois também operário durante a Segunda Guerra Mundial, como seminarista do seminário clandestino durante a guerra, depois também, depois da guerra, como sacerdote, bispo, arcebispo e cardeal de Cracóvia, e 7 vezes também voltou aqui para visitar Cracóvia já quando era Papa. Só um momentinho.